Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Matos. Bem-vindo a mais uma aula gratuita no YouTube. A gente tem essa aula gratuita toda terça-feira, às 4 horas da tarde, com um grupo de aulas que se chama ECM, English Class for Moms, ok? E essa é mais uma delas. E toda quinta-feira nós temos também aqui no canal do YouTube outra live, outro conjunto de aulas que se chama USA, que significa United States of America, sim, mas significa Ultra Simple Activities. Essas Ultra Simple Activities são atividades, ideias de atividades para você brincar, se divertir, aprender e ensinar inglês e praticar de forma lúdica, sem nem perceber, sem dar aula com a sua criança. Músicas, atividades, receitas, é isso na quinta-feira. Na terça-feira é uma aula voltada para as mães, onde a gente mostra o backstage, onde a gente mostra algumas dicas, estratégias mais fáceis de ensinar inglês para a criança na sua casa, porque afinal você não é professora, geralmente não são. Então essas são as de terça-feira, beleza? Hoje eu vim trazer para vocês 5 formas de aprender inglês, pelo menos 5 formas de aprender inglês, junto com seu filho pequeno, de 0 a 5 anos, da barriga a 5 anos, usando um único livro de histórias que ele tem em casa. Pode ser o único favorito dele, pode ser em português, pode ser em inglês, pode ser em japonês, pode não ter nada escrito, só figuras, pode ser um livro que você inventou, que você criou, pode ser um livro que ele fez, qualquer livro, não precisa ser em inglês. Um único livro. Por quê? As crianças adoram repetição, sempre é o mesmo livro, é a mesma história, é o livro favorito, sempre é a mesma coisa, né? E as crianças gostam muito de repetição porque isso indica previsibilidade. Então, por isso que as crianças estão sempre pedindo a mesma música, a mesma história, o mesmo vídeo, decorando frases de livros, decorando falas de vídeos, o mesmo desenho infantil. Por quê? Isso tudo porque as crianças, elas precisam de previsibilidade, elas precisam saber o que vai acontecer. E é por isso que eu indico que vocês repitam, e isso ajuda a sua pronúncia, a sua gramática, a sua construção de frases, ajuda com que a palavra fique mais familiar, o som que os brasileiros não nascem sabendo, não aprendem, porque são sons a mais, né? Mais do que os brasileiros falam, tem sons diferentes. Então você vai aprender a reproduzir, a ouvir de tanto repetir. Então, a criança ainda gosta, então é um prato cheio para você, mamãe, que não tem ideia e nem material para brincar com seu filho. Eu separei alguns livros aqui, mas antes eu começo falando que é muito importante que você tenha pelo menos alguns livros infantis em casa. Se você ainda não tem, providencie. Se você ainda não tem condição de providenciar, crie, desenhe, crie com figuras de revista, de internet, com colagem, faça junto com seu filho, faça com fotos, não tem limites. Pelo menos um livrinho. Ele pode estar em português, ele pode estar em inglês, ele pode não ter nada escrito, whatever. Você vai aproveitar essa aula com todas as dicas que eu vou te dar, pelo menos 5 dicas, da mesma forma. Mas é importante a gente ter livro, a gente incentivar a leitura, é importante que a gente leia perto dos nossos filhos, que a gente seja visto com livros, que a gente conte história, mostre histórias, leve para passear em livrarias, bibliotecas, porque é importante para estimular a leitura, estimular a escrita, estimular a curiosidade. E a gente sabe que dentro de livros a gente tem uma infinidade de histórias e um universo maravilhoso para a criança descobrir. Então é essencial que você tenha livros em casa. Bom, qual que é a diferença de contar história, ter livros em casa e ter livros em casa, mas não contar história? Entendeu o que eu falei? É o seguinte:
Ter livros em casa não significa que a criança vai interagir com os livros. Muitas vezes tem livros de adultos, muitas vezes é uma biblioteca que não é apropriada, muitas vezes as páginas dos livros são fáceis de rasgar. Então, dependendo da idade, a gente tem que criar esse hábito de a página adequada, o livro de banho é muito bom para não rasgar, livros cartonados são muito bons para não rasgar. Então, a gente precisa dar o livro na mão da criança. É uma coisa que a gente precisa fazer. Só dá o livro para que a criança possa folhear. É claro que se for um livro de adulto que não tiver nenhum desenho, não vai interessar para a criança e não vai puxar nenhum gatilho para a gente falar inglês. Concordam? Mas, se você pegar esse livro, mostrar, ela pegar o livro e depois você interagir, é uma segunda forma. Você vai contar aquela história ali. Ou você vai inventar a história baseado nas figuras, se não tiver nada escrito ou se não for apropriado para a linguagem. E outra coisa é você ter livros em casa. Ter livros em casa. E a criança nem pegar e nem você contar a história, aí fica difícil, é a mesma coisa de não ter. Então, tenha livros em casa e interaja com os livros, use os livros, leia os livros para a criança, com a criança e separado também, sozinho, para a criança ver na mão. E ensina a ter cuidados com os books, né? A gente precisa take care of our books. Nós precisamos be careful, take care of our books. Tratar bem our books, tá certo? E quando você utiliza essa estratégia de pegar apenas um livro e ter várias formas de trabalhar com ele, você aproveita para aprender inglês, para praticar inglês, para ensinar inglês, para falar inglês, para trazer inglês para a rotina da sua vida e deixar de ser estranho. Porque quanto mais a gente pratica, mais rapidamente a gente aprende. Então, quanto mais tempo no dia e quanto mais dias, melhor. Então, tudo tem que virar desculpa para aprender inglês. Se você entrar no curso Pequenos Bilíngues e simplesmente fizer todas as aulas do início ao fim, mas não fizer nada que é indicado lá para interagir com a sua criança, pode até ser que você aprenda, mas com menos eficiência. Mas a sua criança não vai aprender de forma nenhuma. Existem vários tipos de livros, né? Existem livros que não têm palavras, esses são ótimos, só tem figuras. Existem livros com histórias inventadas, ou seja, que tem figura, mas a gente inventa ali na hora, ou a gente mesmo desenhou, a mãe desenhou o livro. Existe livro que a criança desenhou e ela vai contar a história, cada hora de um jeito. Existe livro com fotos, você pode pegar fotos, imprimir fotos da sua família e fazer um livro você mesmo. Existe também desenhando, você pode desenhar, usar seus dons artísticos, drawing. Existe também você fazer fantoche, contar a história, que nesse caso não é livro, de puppets, de fantoches, usando puppets. Pode fazer dedoche, pode fazer com saquinho de pipoca. Olha as ideias brotando aí. Pode fazer os fantoches vocês dois juntos, que já é uma atividade, e depois contar a história, que é outra atividade, e depois a criança conta a história, recontar, que é outra atividade. Então, existem várias formas de brincar de história, não só com o livro, mas o livro também é muitíssimo importante. E quando você conta essa história, é uma oportunidade de você praticar sem pausar a sua rotina diária, que é isso que eu mais busco aqui nesse canal, que é isso que eu mais busco trazer para vocês. Eu sei que mãe é atarefada, eu sei que não tem tempo para nada, eu sei que mal dá para lavar a cabeça, mas a criança vai de toda forma dormir. De toda forma, você vai contar uma historinha. De toda forma, em algum momento, você tem que brincar. Então, faça isso em inglês, que seja 15 minutos do seu dia com a criança, investindo tempo de qualidade e tempo para estudar e ensinar inglês com a sua criança. Então, não é apenas contar uma história. Você vai contar uma história, vai fazer bem para o seu filho, vai criar conexão, ficar juntinhos vocês dois e ainda estudar e aprender inglês. Por que eu devo investir nisso? Porque o que a criança... Vou falar uma coisa que eu sempre falo em todas as minhas lives, em todas as minhas entrevistas, em todas as minhas aulas. O que a criança
que o ser humano, mais do que a criança, mais quer e mais precisa nessa vida é se sentir amada, aceita e importante. Como que a criança se sente amada, aceita e importante? Quando você passa tempo junto com ela. Mas não é tempo perto dela vendo televisão. Não é tempo vendo um programa e ela outro. Não é tempo perto dela e você no celular. Você no celular fazendo outra coisa é a mesma coisa de você não estar com a sua criança. Então é gastar um tempo com ela, sem celular, fazer alguma coisa que ela está fazendo, fazer a mesma coisa que ela está fazendo. Isso é estar em sintonia, isso é estar em conexão. Isso é muitíssimo importante na hora de aprender inglês também, porque tudo nessa vida, a criança, o adulto, o ser humano só aprende quando há conexão entre quem está falando, quem está ensinando e entre quem está recebendo. Você não aprende mais quando você gosta do professor? Você não aprende mais quando você se conecta com o professor? Quando você consegue ter uma sintonia com o seu professor? É exatamente isso. A criança aprende, seja no homeschooling, seja apenas o inglês, seja o dever de casa, quando a criança vê que vocês estão na mesma vibe, na mesma sintonia. É mais vantajoso nessas atividades que eu vou mostrar para vocês usar livros em inglês, é claro. Porque as letras, tem muitas letras que não são tão utilizadas em inglês. As letras minúsculas, porque os livros infantis, e eu falo isso como professora, aqui do Brasil, eles geralmente estão em letras maiúsculas, em caixa alta, que em inglês a gente chama de uppercase letters. Falar em uppercase letters, tem um vídeo falando, explicando o que é uppercase, lowercase e o som de cada uma aqui no canal do YouTube. É só você procurar para ir lá assistir os sons de cada letra do alfabeto em inglês e eu explico isso melhor. Então, os livros do Brasil, eles são mais em uppercase letters, ou seja, todas as letras maiúsculas. Mas não é assim que é funcional. O que a gente encontra é a primeira letra da frase maiúscula e o resto minúscula. E é assim que são os livros em inglês, geralmente, inclusive os infantis. Então, já tem essa vantagem. Outra vantagem, tem várias letras nesse processo de conhecer letras, de pré-alfabetização, de letramento, de saber que as letras existem. Existem letras que são muito mais usadas em inglês do que em português. A letra K, a letra W, a letra Y, né? 2 T's juntos. Então, isso é mais encontrado no inglês. Se você pretende que seu filho seja alfabetizado em inglês, seja por você na escola, em algum cursinho, em algum momento da vida, isso vai facilitar também. Até porque a alfabetização em português já está acontecendo na escola. Então, você pode fazer alfabetização em casa. E, além disso, a cultura, a história, os personagens, o que os livros em inglês trazem são diferentes do que trazem os livros em português. Basta você ver a turma da Mônica e a turma do Mickey. São coisas diferentes, são ambientes diferentes, são personagens diferentes, ideias diferentes, comidas diferentes, roupas diferentes. Então é muito diferente o jeito que eles vivem. Por quê? Porque é cultural. Então o livro em inglês, assim como esse aqui, ó, ele traz... Tá dando para ver aí? Ele traz mais características em inglês. Esse livro aqui, a desvantagem do livro em inglês, aqui tem livro em inglês, aqui tem outro livro em inglês, só que esse é menor, tá vendo? Esse é menor e ele é de capa dura e meio também é duro. Ele é todo cartonado, que chama Blue Hat, Green Hat. Esse é um dos meus livros favoritos, é um dos primeiros que eu compro sempre e eu vou explicar por quê. E este aqui, ele é todo mole, ó. Ele é todo mole, então ele rasga mais facilmente. Então, se a sua criança ainda é muito jovem, não deixe muito fácil a mão dela. Deixe para você contar. Ou compre esse livro todo cartonado, assim como esse aqui. Acontece que, dependendo, os livros todos cartonados, eles são mais caros. Geralmente, os livros em inglês, aqui no Brasil, se você for comprar pelo aplicativo do Amazon, eles custam no mínimo R$50.
Então, se você vir alguma promoção que está menos de R$ 50, pode comprar, porque está um preço bom. Ou então, cada vez que você viajar, traga um monte de livro e vá utilizando de acordo com a idade do seu filho. Também é uma ótima pedida. Mas, se você não tem essa condição, não tem livro em inglês, não dá para investir, eu vou te ensinar nesse vídeo ainda uma estratégia para você resolver esse problema com seu livro em português sem problema nenhum. Fica aí que eu vou te ensinar. Vou te ensinar. Então, olha só, esses livros em português, em inglês, eles são mais caros mesmo, é o preço que a gente paga. Geralmente dólar, tem essas questões todas, né? Mas vale a pena investir. Se tiver alguma promoção, se alguém for viajar, vale a pena investir. E qual que é o melhor momento para histórias em inglês? Depende da sua rotina. O melhor momento para histórias em inglês é o melhor momento para histórias. Porque a criança não vai nem perceber, a ideia é que a criança nem perceba que você está falando inglês. Que seja tão comum, tão natural, tão simples e fácil e gostoso e lúdico e brincando e leve para ela, que ela nem perceba que você está falando inglês. Então, é a hora antes de dormir, antes da soneca da tarde, a hora depois do almoço, uma hora que a mamãe chega do trabalho e vai brincar, ou algum momento que a mamãe já acabou de arrumar a casa, mamãe que trabalha em casa e tem tempo para criança. Então, é um ótimo tempo de qualidade que eu falo para toda mãe, todo pai ter com o filho um momento de qualidade que seja de 15 minutos por dia, mas que seja todos os dias. Momento de qualidade é quando você faz alguma coisa exclusiva para o seu filho. Conexão com o seu filho. Sem celular, não é o programa que você quer ver, não é o brinquedo que você quer jogar, não é uma coisa em sua função. São 15 minutos no mínimo em função da sua criança. Isso vai gerar muita conexão entre vocês, muitos sentimentos, e isso, mais tarde você vai me agradecer essa dica, porque pais presentes é um dos 5 P's essenciais para o aprendizado de inglês e para o aprendizado de qualquer outra coisa nessa vida. O que a criança mais precisa é se sentir amada, aceita, importante, e isso se faz com pais presentes. Bom, lembrando os 5 pilares lá, quem está no curso Pequenos Bilíngues já sabe, os 5 pilares essenciais para aprender inglês enquanto cria filhos bilíngues junto com a sua criança: paciência, persistência, permanência, prática e pais presentes. Sem esses 5, não tem jeito. Tem que ter os 5 o tempo inteiro. Não pode 4, não pode 3, tem que ser os 5. São os pilares fundamentais para aprender inglês enquanto cria crianças bilíngues. Bom, reconectou, que tinha caído aí. Bom, então nós vamos começar ao que interessa. Vou mostrar para vocês. Aqui em casa, só um parêntese, aqui em casa com o Baby Léo, eu conto histórias todos os dias. Todos. Brinco de outras coisas também. Todos os dias tem história. Porque eu gosto de incentivar, eu sou leitora, sempre fui, gosto muito e compro muito livro para ele, ele ganha muito livro e antes de dormir, ele precisa de um momento dentro do quarto, com a porta fechada, a luz baixa, para ele ir se desacelerando, sabe? Então é esse momento que a gente conversa um pouco, que a gente fala um pouco mais baixo, que a gente diminui a luz, escova os dentes, we brush our teeth, na cama mesmo, we brush our teeth, and it's story time. Story time é hora da história, story time. Então eu faço sempre uma brincadeira que eu sempre fiz com os meus alunos, que é o seguinte: eu falo e ele responde. Eu falo story e ele responde time. Eu falo story e ele responde time. Olha como é simples. Já começa a introduzir o inglês por aí. 2 palavras, story, time. Hora da história, story time. Só que aí eu falo com vários tons de voz, diferentes. E ele responde de acordo com o meu tom de voz. Por quê? Essa entonação que muda também é uma prática para pré-alfabetização. Para a gente treinar o
a entonação de leitura, para a gente ver como que com o nosso tom de voz muda o sentimento, tem ponto de exclamação, tem ponto de interrogação, tem reticências, percebem isso? O nosso tom de voz, quando a gente não está escrevendo, é o nosso tom de voz, a nossa entonação, que vai dizer como é a fala. Perceberam? Olha como isso é de pré-alfabetização. Então eu falo story, mais grosso. E ele responde time. Story time. Story time. Story time. Então, se eu falo story, ele vai responder time. Se eu falo story, ele responde time. Para saber a variação da entonação de voz. Já é uma dica aí, que você está trabalhando de forma lúdica, sem perceber sua criança, para alfabetização, que é a fase de pré-alfabetização. Viu que bacana? Então, com essas duas palavras, lembra que a pronúncia certa é story, não é story, é story, começa com S. E o R é R de porta, porteiro, portão. Quem já assistiu minhas aulas já sabe disso há muito tempo. Então, story time. E o T é t, é soprando, dando um soprinho. Time. Time. Story time. Então, o adulto fala story e a criança responde time de acordo com a entonação de voz. E eu já expliquei por quê. Aposto que você não tinha pensado nisso. Pensa nessa sacada. Aposto que você não tinha pensado nisso. Então eu começo a história contando para o meu filho assim, na hora de dormir, e ele já sabe, eu nem preciso falar agora, vamos contar a história. Eu só falo story, aí ele já vem correndo falando time. Então eu conto todos os dias, é bom que vocês usem histórias todos os dias também, mas depende da rotina de vocês. Então todos os dias lá em casa tem pelo menos 3 livros antes de dormir. Isso é sagrado. E mesmo os livros em português eu conto em inglês. Por quê? Porque quando é a babá ou o papai ou alguém, uma eventualidade que acontecer de eles terem que colocar a criança para dormir, o meu filho para dormir, eles vão contar a história em português. Então eu garanto que o inglês seja garantido por mim. E ele nem percebe. Ele já sabe, e aí às vezes ele fala, papai, você sabe contar em inglês? Babá, você sabe contar em inglês? E aí vai essa mistureba danada, e as crianças se viram assim mesmo, e é assim que elas aprendem. E agora eu vou explicar para vocês o grosso do negócio. Agora nós vamos ao que interessa. Eu trouxe aqui 5, pelo menos, porque existem muito mais e vocês vão vendo isso. A partir do momento que vocês forem usando, praticando, criando com a sua criança, vocês vão inventando novas formas de acordo com o que ela gosta, que você gosta. Certo? Mas eu trouxe 5 que dá para todo mundo fazer. E a primeira forma de contar a história é você escolher um livro em português curto. O que é um livro curto? Um livro que tem poucas páginas ou um livro que tem poucas frases. Uma frase por página. Uma frase por página. Então, olha só, eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Adivinha quem é no zoológico? Esse livro é um livro infantil em português. E aí, eu escolhi esse livro para começar, porque olha só, tem uma frase por página. E ele já está todo amassado, dá para vocês verem que ele está bem usado, porque é um livro que eu uso muito com meu filho. Então, olha só, uma frase por página. Por quê? Porque você vai ter menos palavras para falar, menos vocabulário para pesquisar, menos inglês para trabalhar. E aí, você pode usar a segunda técnica. A primeira é escolher um livro que tenha uma frase por página, um livro curto. Ou um livro que você já sabe de cor. A segunda técnica é você escrever em inglês em uma fita crepe. Tá dando para ver? YouTube e Instagram? Ó, você vai escrever em uma fita crepe. Olha só. Eu escrevi numa fita crepe, tá vendo? Ó, fita crepe. A tradução em inglês. Então, você pesquisa,
vai no Google Translator, vai no Lingui ou vai no Instagram da Bruna e pergunta como se diz essa frase em inglês. E a gente vai te ajudar, você escreve na fita crepe e fica lá para sempre, morando lá. Isso aqui tem mais de ano que está nesse livro, que eu fui dar uma outra aula e eu aproveitei. Então, olha só. Tá me falando que o YouTube tá travando, que engraçado. Engraçado, aqui tá tudo legal pra mim. Vai me dando feedback aí, viu, gente? Vai me dando feedback aí. Enfim. Continuando. Aí eu vou escrever aqui na fita crepe. Beleza? Você vai no Lingui, ou você vai no Google Translator, ou você vai em algum Instagram de sua confiança e escreve a frase em inglês. E aí você vai. Se você usou a primeira estratégia, olha só, deixa eu focar. Se você usou a primeira estratégia de escolher frases curtas ou uma frase por página, é pouca coisa que você vai ter que traduzir. Perceba que na minha tradução, o título foi em letra maiúscula. I'm sorry. O título foi em uppercase letter. Mas aqui dentro eu usei lowercase letter, tá vendo? Só a primeira maiúscula e as outras minúsculas. Assim como deveria ser em português também. Porque a fase de alfabetização é assim, a criança precisa aprender que o que ela mais vai ver é a letra minúscula. Lowercase letter. Beleza. Então, olha só, cada frase, bom dia, tigre. Good morning, tiger. Tá vendo? Quem está perto do rio? Who is next to the river? E aí, toda vez que você for contar a história para o seu filho, você lê em inglês e vai praticando a sua pronúncia, seu vocabulário, o seu entendimento, sua formação de frases, até você decorar. E aí, um belo dia, você vai passear com seu filho, que vai estar lá perto do rio, e você vai lembrar dessa frase que você lê todo dia, e vai falar, olha filho, who is next to the river? E aí você já está falando inglês na rotina, convivendo com ele. E por aí vai, ó, o livro inteiro, esse livro que custou R$10, o livro inteiro está traduzido com a ajuda de alguém que saiba mais do que você. Eu ajudo muito os meus alunos aqui no curso Pequenos Bilíngues. Pode me perguntar que eu estou apta a te ajudar. Então, primeira dica, escolher livros que têm uma frase por página e frases curtas. Segunda dica, traduzir na fita crepe. Terceira dica, você pode usar as palavras que você sabe em inglês e as palavras que você ainda não sabe, você fala em português mesmo. Então, você pode falar, por exemplo, essa página aqui, que é o meu favorite animal. Vou mostrar para vocês o meu favorite animal. E aí, olha só. Tá escrito aqui, quem tem penas, você não fez a estratégia da fita crepe e aqui abre, ó. Quando a criança acerta, ele abre. Então eu falo, who has, mas eu não sei falar penas. Então eu falo, who has penas? A criança não vai perceber que você mudou de idioma. Por quê? Porque ela está acostumada com os dois. Se você faz tudo que a gente indica direitinho, segue o curso, segue o passo a passo, você sabe que ela está acostumada, ela percebe que mudou, mas tudo bem, ela entendeu. O importante é entender a história. Ou então você sabe penas, mas você fala, who has feathers? Who has feathers? Mas não sabe o nome do bicho, meu Deus do céu. Aí você fala, who has feathers? O pavão. Pavão has feathers. Look at his feathers.
Mas você falou pavão em português, porque você ainda não sabe. Quando você acabar e colocar a criança para dormir e for lá para fazer suas coisas, você vai pesquisar como se diz pavão em inglês. No Google Translator, no Lingui, vai perguntar a Miss Bruna lá no Instagram e a gente vai te ajudar, que pavão é peacock. Peacock. Aí da próxima vez que você vai contar o livro, você já sabe, pode deixar escritozinho lá na fita crepe no cantinho, pode anotar no bloco de notas do seu celular, lembra? Ou então você vai falar, who has feathers? E se você lembrar, que é o que eu acho que vai acontecer de tanto repetir, peacock. The peacock has feathers. E é uma palavra que você dominou, aprendeu e nunca mais desaprende. Quando você for no zoológico, depois que passar perto do rio e você lembrar da frase lá daquele livro que você conta todo dia, Who's next to the river? Que está escrito lá na fita crepe, você vai olhar e vai ver o pavão, vai falar, look, I can see a peacock. Remember the peacock from our book? Lembra do peacock do nosso book? Então, terceira dica é você misturar, usar um code mixing, misturar inglês com português. Fala em inglês as palavras que você já sabe em inglês e fala em português as palavras que você não sabe ainda, mas pesquise e lembre-se. Um pouquinho que você aprendeu hoje, que você não sabia ontem, seja de pronúncia, vocabulário, seja de gramática, não importa, já é um aprendizado. Então, um pouquinho já é para ser contado. Se você não lá na hora não conseguiu lembrar ou não sabe, fecha o livro, fala em português mesmo, vá lá, pesquisa e procure aprender. Então, essa foi a terceira dica para você contar a história com o mesmo livro. Todas essas dicas dão com o mesmo livro, tá certo? Quarta dica. Outra dica. Você pega o livro e o livro está em japonês. Ou você pega o livro está em inglês, mas você não sabe nenhuma palavra. Você não sabe ler essas palavras, você não sabe pronunciar. Você tem duas alternativas. Ou você lê do jeito que você consegue, não importa se estiver errado. Da próxima vez você vai lá e corrige, que essa é outra dica bônus que eu tô te dando. Vai lá, lê o livro do jeito que você sabe. Blue hat, green hat. Lê do jeito que você sabe. Pesquisa depois, que é uma forma, pesquisar, curiosidade, investigar é uma forma de aprender. Você pesquisa depois e aí você aprende a pronúncia e amanhã você vai contar o mesmo livro de história, porque criança gosta de repetição, mas aí você já vai contar aprendendo. Agora eu vou pronunciar correto. Blue hat, green hat. Lá no Google Translator tem também para você apertar o sonzinho lá e você escutar a pronúncia correta. Então, e tem outras formas de aprender isso também no Instagram, ou, mais uma vez, vai lá perguntar a Miss Bruna no Instagram, pequenos.bilíngues. E aí, você lê do jeito que você sabe, depois você corrige, não tem problema nenhum. Todo mundo erra. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Então, não tem problema ler errado e depois consertar. Ou, que é a dica que eu tô te dando, você olha a figura e fala da sua cabeça, inventa o que você sabe. Você não quer ou não sabe ler isso aqui, ou está escrito em japonês, você não sabe nem começar a ler, você fala, a big elephant, a small bear. Inventei, não é isso que está escrito, olha. Não é isso que está escrito. Ou então eu falo, a gray elephant, a small brown bear. Inventei com palavras que eu sabia. Se eu sei só o brown, mas não sei o bear, eu falo, olha, a brown urso. Um urso brown. Faz o melhor que você consegue com o melhor que você tem. Da próxima vez, você corrige. É bom que você vai ver suas fraquezas, o vocabulário que você ainda não sabe, o que você não sabe pronunciar ainda do dia a dia, né? É isso aí que tá o ponto.
Aí que tá a estratégia da gente conseguir usar, né? Outra coisa, outra estratégia que a gente vai, já dei 4? Dei 4 mais uma de bônus, agora eu vou dar outra dica. Olha só. Outra dica para quando você quiser contar a história para o seu filho com apenas um livro e o livro está em português. Pega o livro, ou o livro está em português, ou o livro não tem... está em japonês, ou o livro não tem nada escrito, você usa a técnica do how do you say? How do you say in English? Como você diz isso in English? How do you say tanana in English? How do you say elefante in English? How do you say alce in English? Aí passa a página. How do you say urso in English? How do you say peru in English? How do you say verde in English? How do you say amarelo in English? How do you say pequeno in English? How do you say nariz in English? Tá vendo? Com as figuras, que aqui é um livro que tem pouquíssimas figuras, com as figuras eu já posso ficar em várias páginas perguntando how do you say alguma palavra in English. E aí vocês vão descobrir juntos. Ou se você ainda não, ou se você já sabe, você responde how do you say alce in English? E a criança não sabe, você responde you say moose. Moose. How do you say nariz in English? Nose. Mas se você não sabe, você pode pegar seu celular, ir lá na Google Translator e falar, digitar lá alce. E aí vai aparecer a palavra escrita e você aperta o botãozinho e também aparece o som, a pronúncia dessa palavra. Então, se você não tem criatividade, não tem ideia, não sabe ler, não quer ler inglês, não está enxergando, porque está sem óculos, porque tem disso também, você só fala how do you say this in English? How do you say tanana in English? E vai assim até acabar. Até acabar. Essa é uma outra estratégia. A estratégia do how do you say. Outra coisa que a gente pode fazer, mais uma dica bônus, é a gente pegar um livro em inglês ou escrever com a fita crepe, mas que ele seja repetitivo. Isso é muito comum para crianças. Livros que repetem quase a mesma frase, só muda a frase do final e a gente vai falando isso, a mesma coisa, igual o how do you say in English, how do you say in English. Esse livro aqui é esse tipo, olha, brown bear, what do you see? Todas as páginas perguntam, brown bear, what do you see? Aí depois muda a página e pergunta, green elephant, what do you see? Sempre é animal, what do you see? O que você vê? What do you see? Então, para ficar fácil, para ficar familiar para o seu ouvido, para a pronúncia ficar familiar, você vai, brown bear, what do you see? Aí aqui fala, I see a red bird looking at me. Aí depois vai para o red bird, what do you see? I see a yellow duck looking at me. Yellow duck, what do you see? O que você vê? I see a blue horse looking at me. Então vai o livro inteiro assim. Isso é repetir frases, repetição, previsibilidade, que é o que a criança gosta. E você vai aprendendo enquanto você pratica o seu inglês. Olha como é legal esses livros repetitivos. Ou você pode inventar. How do you say this in English? How do you say amarelo in English? How do you say verde in English? Trabalhar só com cores, depois só com formas geométricas, só com partes do corpo, misturando tudo. É uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com apenas um livro. E o livro não precisa nem ter letra escrita. Não precisa estar em inglês, né? Outra coisa que a gente pode fazer, e aí vai mais uma dica bônus, é a gente, por exemplo,
Tá aqui. Eu falo que todo livro de criança, com essa minha experiência em sala de aula, de maternidade, estudando criança em português, estudando criança em inglês, quase todo livro de criança a gente vai encontrar, pelo menos em uma página, uma borboleta, ou que é uma butterfly, ou uma abelhinha, que é uma bumblebee, ou uma ladybug, que é uma joaninha. Então, ladybug, bumblebee e butterfly sempre tem em livro de criança. E eu peguei um aleatório, em alguma página você vai achar. Olha aqui, ó. Já achei uma ladybug. Vamos ver se tem. Aqui, ó. Aqui tem uma dragonfly, que é uma libélula. E se você for passar nas páginas, você com certeza vai achar uma butterfly ou uma bumblebee também. Então, se você acha, por exemplo, uma butterfly, você canta a música da butterfly. Butterfly, butterfly, butterfly. E aí, flying high into the sky. Ou então, se você acha uma aranha, uma spider, ou no livro do super-herói Homem-Aranha, Spider-Man, você acha uma aranha lá no cantinho, você pega essa página, essa figura, essa cena desse tamanho e você conta uma história em vez de cantando a música que eu ensinei na penúltima live que tá aí, vocês podem procurar a música da Dona Aranha, Itsy Bitsy Spider. Você pega essa aranha e mostra, olha, look, the Itsy Bitsy Spider went up the water spout. Where's the water spout? Down came the rain and washed the spider out. A letra inteira com a pronúncia, com o significado, com gramática, tá em outro vídeo aqui no canal do YouTube. Se você quiser, vai lá procurar para você ver que tá imperdível. É um dos melhores vídeos que eu acho, assim, que tem até hoje. E aí você conta, cantando, falando a música da Itsy Bitsy Spider, mas só que contando uma história, com uma cena de uma página de um livro desse tamanho. E aí fica lá naquela página aberta e vocês vão falar sobre a Itsy Bitsy Spider. E aí você vai botar o seu inglês para praticar. Viu como as possibilidades são inúmeras? Outra coisa, pega esse livro, aí esse mesmo livro, nesse caso aqui, ó, esse livro aqui, e faz fantoche, desenha no papel e reconta a história, recria um novo final para a história, ou um novo começo, ou uma coisa engraçada que aconteceu. Se o seu filho, como o meu, adora um fantasma, um super-herói, alguma coisa de medo, bota lá no meio da história e desenha aí por cima, ou coloca um papel contact em cima do livro, desenha em cima, ou desenha a história, reconta a história com um novo final numa página, num papel, e ele desenha, vocês desenham juntos em inglês, botando seu vocabulário para trabalhar, sua pronúncia, seu inglês, tudo que você tem aí, que você aprendeu até hoje para trabalhar. Então você reconta essa história, cria uma nova história, ou com fantoche, ou com bonequinhos. I am Goldilocks. I am the pig. I am the big bad wolf. E vai contando ou fazendo teatro. É uma forma de recontar essa história. E isso se torna criatividade, vocabulário e aumenta o repertório da criança em inglês e o seu, mais ainda, nem se fala. Só para finalizar, eu vou contar por que eu sempre compro e indico esse livro aqui da Sandra Boynton. Todos os livros da Sandra Boynton são muito bons para crianças de 0 a 5 anos, para crianças pequenas. E esse livro aqui, em especial, que se chama Blue Hat, Green Hat, é um livro que eu gosto muito de investir. Por quê? Porque ele tem frases curtas e fáceis. Ele trabalha com cores. Olha só. Blue hat, green hat. Red hat. Ups, porque o turkey, o peru, colocou o chapéu no lugar errado. E assim vai sempre, ó. Red shirt, blue shirt, yellow shirt, ups. Então, o que acontece? São os primeiros vocabulários de cores, que é o que a criança de 0 a 5 anos mais gosta de aprender primeiro. Vestimentas. E é um livro muito engraçado, porque as crianças morrem de rir, porque o turkey coloca tudo no lugar errado, olha só. O sapato na cabeça, ups,
E aí, o mais legal que eu acho, quando a criança vai crescendo, vai fazendo 5, 6 anos, ela vai se interessando pela leitura. Então, livros desse tipo aqui, que ela decora o que está escrito, baseado na figura, por exemplo, a criança que conhece esse livro, igual meu filho, só de olhar, ele já fala blue hat, green hat. Ele já fala. E ele conta essa história para alguém de forma correta. Como se ele estivesse lendo. Isso dá uma autoestima, uma autonomia e uma segurança para a criança que ela se sente capaz, empoderada para conseguir ler. Então, esse livro aqui e outros desses que dá para a criança falar exatamente o que está escrito, sem necessariamente estar lendo, ela acha que está lendo, ela sente como se ela estivesse lendo, faz com que ela se sinta segura e incentivada a ler e a buscar cada vez mais livros. Então, esse é um dos livros que eu sempre tenho em inglês, e esse tipo também em português, em inglês, que a criança acha que está lendo quando ela tem lá para os 5, 6 anos, que é a fase que ela vai começar a aprender a ler. E identificar as letrinhas também. Certo? Então, olha só. Por aqui, eu encerro essa aula de hoje com 5, muito mais que 5 dicas de como aprender inglês junto com seu filho, usando apenas um livro de história em português. Se você gostou, por favor, clica no gostei pra mim, compartilhe com alguma mãe, compartilhe com alguma mãe que acha que não tem tempo pra nada, que não tem tempo nem pra lavar a cabeça, quanto mais pra aprender inglês, quanto menos pra ensinar inglês pro menino, mas que mesmo assim quer investir no futuro da criança, o que nesse mundo que é cada vez mais essencial falar a língua mais falada do mundo, que é o inglês. Conta comigo, dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixa nos comentários aqui abaixo ou lá no Instagram, e eu tô aqui sempre pronta e feliz em te ajudar. Obrigado por quem esteve comigo até agora. Clica no gostei mais uma vez. Thank you. Um beijo. See you later, alligator.